Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixa seu comentário, deixa seu like. E o vídeo de hoje é sobre a frase. A quem Tomé dirigiu a frase? Senhor meu e Deus meu. Foi para Jesus? Foi para o Pai? Foi para quem? Para os discípulos? Vamos ver aqui algumas questões. E este tema é a pedido do nosso amado e querido aluno Marcelo Lisboa. Outras pessoas estão pedindo também fazer uma análise, também irei fazer, mas cada um no seu devido lugar e no seu devido tempo também, tá, crente? Tá, pessoal? Tá, gente? Beleza? Agora é a vez do Marcelo Lisboa, que já me pediu isso já há um tempinho. E prometi que ia gravar um vídeo acerca disso. E também que vai servir para você que está estudando. E por favor, gente, assista os nossos vídeos na íntegra. Tem gente que a média de assistir de vídeo assistido meu é até 7 minutos. Meu Deus. A média, ou seja, a maioria só assiste 7 minutos. Isso significa que não assiste o restante do vídeo, que é muito importante para você agariar mais conhecimento. A gente está aqui, eu estou aqui, mas eu tenho um trabalho a fazer. Não é, por exemplo, eu não estou fazendo nada e vou gravar um vídeo. Não, não, não. Existe uma análise, existe um estudo, existe muita coisa por detrás disso que a gente traz para vocês. E vocês devem dar valor ao nosso conteúdo. Ah, professor, muitas vezes seu vídeo é muito extenso, mas tem muita coisa boa no vídeo. Na verdade, tudo que eu descrevo ali é bom, tá bom? Então, assiste nosso vídeo. Beleza? Porque vídeos curtos também não tem como demonstrar um conhecimento mais amplo. Um vídeo muito curtinho. Embora que o vídeo muito curtinho também todo mundo assiste, né? Mas também, no meu canal é um canal de língua grega, tá, gente? Quer aprender? Então estude. Quer aprender? Então assista tudo. Então você não aprende nada não. Beleza? Vamos lá. Aqui que eu fiz um pequeno esboço para organizar, né? E aqui é o nosso tema. A quem Tomé dirigiu a frase Senhor meu e Deus meu? Quem você acha? A Jesus ou ao Pai? Ou a outra pessoa? Vamos aqui. Eu peguei desde João capítulo 20, versículo 26 ao 29. E vamos, o 26 diz assim. Kai meteremeras octopali esen eso roi matetais autu. Roi matetai autu. Aqui, a tradução Almeida Revista Atualizada diz assim, passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos. Aqui no texto, claro que aqui é uma tradução mais dinâmica, mas aqui no texto fala, eu tenho met remeras. Quando eu tenho essa locução aqui, ela vai trazer e trabalhar, claro que eu tenho aqui também, além de locução, eu tenho adjuntos adverbiais, e dentro desse pressuposto fala após 8 dias. Após 8 dias, ou seja, após uma semana, vamos dizer assim, ok? Então, metechemeras, octó, após 8 dias. Aí você tem aqui um advérbio. Você sabe que o advérbio, palin, advérbio, ele trabalha para o verbo. Vou colocar mais ou menos aqui assim. Essa é a nossa análise, tá, gente? O advérbio trabalha para o verbo. E trabalha para o verbo esse. Então, vamos juntar os dois aqui. E o advérbio aqui, ele está fazendo a função modal. Então, ele é de modo ou maneira. Então, o que ocorre? O advérbio, ele trabalha para o verbo, a maneira, indicando novamente, estando no lugar, ou novamente voltando a uma certa circunstância, nem estando no lugar, novamente voltando a uma certa circunstância. Por isso que a tradução aqui desse advérbio podemos colocar, por exemplo, novamente, ok? Aí aqui ele colocou outra vez. Observe que a tradução colocou aqui outra vez, novamente, advérbio de modo, de maneira, indicando um retorno a uma certa situação. Aí daqui vocês vão observar. Então, palin, advérbio de modo, verbo de maneira, indicando um retorno a uma determinada situação. Então, dentro desse pressuposto, ele trabalha para o verbo esan. Estavam
novamente, reunidos os discípulos. Aqui está. Ali reunidos seus discípulos. Aqui nós temos, após 8 dias, novamente estavam, só dentro, Roi Matetaiautu, os discípulos dele. Dentro é um outro também advérbio, tá bom? Esse advérbio também, gente, aqui ela já mudou um pouquinho. Aqui se eu tenho um advérbio de modo, aqui eu tenho um advérbio de lugar, tá bom? Lugar. Por isso que ele coloca dentro. Dentro de quê? Com certeza de uma casa, ou de um lugar, alguma coisa assim. Se eu tenho um advérbio de lugar, indica o lugar, a circunstância em relação ao meu verbo principal, que é o verbo esan. Tanto pali quanto eso são advérbios que trabalham para o verbo. Um trabalhando o modo, a maneira, e o outro trabalhando o lugar, relacionado aos discípulos dele. Roi, matetai, autu. Observe que roi, matetai, autu, ou roi, matetai, é sujeito do verbo esan. Os discípulos, agora vamos organizar aqui a frase. Os discípulos, novamente, estavam dentro. Tá? Estavam dentro. Algum colocou reunidos. Não tem problema não, tá bom? Então, se é discípulos, com certeza, aqui eu tenho mais uma paráfrase. Estavam dentro. O pronome autu indica, praticamente, substitui o nome de Jesus, tá bom? Autu, que é discípulo dele, discípulo de quem? De Jesus. Então, o pronome substitui o nome. Por isso que é pronome. Vamos lá. Kai Tomás Meteauton. Aí vem, ó. E Tomé Meteauton com eles. Por isso que a tradução fala reunidos. Reunidos. Porque ele estava ali, na verdade, aqui é um tipo de adaptação para entendimento melhor da língua portuguesa. Por isso que ele colocou aqui, ó, meteauton, nesse sentido, como reunidos. Aqui, metá mais auton indica, de fato, junto, com. Então, podemos traduzir reunidos também de uma maneira mais sintática. Dentro desse pressuposto, também fazendo uma função de... Aqui, praticamente, nós temos meteauton. Eu posso ter aqui, gente, meteauton. Eu tenho locução prepositiva. Se eu tenho uma locução prepositiva, também, por causa do caso, tá, gente? Eu posso ter, como medida, um adjunto adverbial, tá? O adjunto adverbial, ele trabalha igualmente um advérbio, tá? Igualmente um advérbio. Os advérbios podem ser de lugar, de modo, de maneira, de associação, entendeu? Dentro desse pressuposto aqui, provavelmente o advérbio é um advérbio que indica praticamente uma associação junto com, indica associação, companhia, tá? Então, isso também você pode colocar aí adjunto adverbial. Depois nós temos aqui na frase, agora erretai roi Jesus, tontiron que kleis menon, kai este, estomerson kai eipen, eirene, remin. Ou seja, vindo Jesus, tontiron que kleis menon, ou seja, aqui a frase diz o seguinte: estando as portas trancadas, ela já começa pelo particípio verbal. Tá? Particípio verbal, ela começa por aqui já. Ó. Estando as portas trancadas, essa é a tradução, por isso que ela segue uma ideia. Observe aqui, ele vai colocar aqui, ó, uma vírgula. Observe que tem uma vírgula. Por que tem uma vírgula? Porque aqui é praticamente
uma aposição. Nós temos uma frase em aposição, uma frase apositiva dentro desse curso, ou uma oração na função apositiva, ou aquilo que chamamos epesegética. E esse verbo aqui, erhetai, está no tempo presente. Só para mostrar para vocês aqui, o verbo erhetai. É um verbo, gente, que ele é chamado de presente histórico. Esse verbo é um presente histórico. Observe que ele está no presente, ó. Erhetai, erhomai, erhetai. Terceira pessoa do singular. Olha a sua desinência e olha a sua vogal temática epsilon. Então, dentro desse pressuposto, o que nós temos aqui? Um presente histórico. A tradução coloca veio Jesus. Por que ela coloca veio Jesus? Porque é um presente histórico. E para a língua portuguesa, os tradutores parece que não dão tão valor ao presente histórico no grego, porque o presente histórico indica uma vividez, né? Uma ênfase, também podemos dizer assim, ênfase, mas traz uma situação mais vívida na mente do leitor. Em língua portuguesa também nós temos o presente histórico. Então, esse presente histórico aqui traz uma vivacidade para aquele que ler, para os primeiros leitores, caso, dentro desse pressuposto. Então, vem Jesus, aí, as portas estando trancadas, isso aqui é uma aposição, uma oração na função apositiva, tá? Dentro desse pressuposto, que trabalha para a oração principal erhetai. Então, aqui, com o seu sujeito, claro, eu tenho uma oração principal, e as outras aqui para cá, eu tenho uma oração em aposição, que explica a oração principal, ou pelo menos dá um detalhe da oração principal. Dentro desse pressuposto, a gente pode chamar essa oração de erketai roi Jesus como uma oração principal, e ton tiron, que é kleismenon, como uma oração subordinada. Ela é substantiva, tá? Substantiva, ela pode ser epesegética, ela pode ser também apositiva, ok? Então, a tradução ela vai trabalhar nesse quesito aqui. A tradução tem que colocar uma vírgula aqui, tá, gente? Tem outras traduções que não colocam aqui a pontuação e segue uma vírgula entre essa oração, mostrando a sua aposição. Então, o que nós temos? Nós temos outra frase. Kai este eistomerson, kai eipen, eirene, rimin. A tradução colocou bem assim. Pôs-se no meio e disse-lhe. E este eistomerso kai eipen. Ou seja, pôs-se no meio. Isso aqui. Pôs-se entomerson. Novamente eu tenho aqui. É muita coisa, tá, gente? Eu não vou escrever muita coisa, não. Aqui também nós temos também locuções prepositivas funcionando como adjunto adverbial também de lugar. Tá bom, gente? Adjunto adverbial de lugar. Kai eipem. E disse, eirenechmin, ou seja, paz convosco. A tradução colocou paz seja convosco, trazendo um modo meio subjuntivo. Porque o verbo em mim, ele muitas vezes ele fica implícito, tá, gente? O verbo em mim, deixa eu trocar rapidamente aqui, ele fica implícito dentro dessas orações. Então, vou ver se eu consigo colocar isso aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar, não consegui. Aí, agora consegui. Então, o em mim, ele fica implícito. Aqui é o subjuntivo na terceira pessoa do verbo em mim, tá bom? Ele fica implícito. O verbo em mim, na verdade, é um verbo também que indica... É um verbo que pode estar na função acopulativa, mas ele está implícito. Existem muitas funções para este verbo, mas aqui ele está implícito no texto, por isso que o autor colocou, ou o tradutor colocou, paz seja convosco, tá? Nesse sentido. Também pode mudar também a tradução, tá bom? Então, o que ocorre? Traduzimos aqui, ou traduzimos não. Interpretamos isto. Vamos para a segunda frase. Versículo de número 27. Eita legei tu
Tomás. Logo, legue. Também aqui é um advérbio que trabalha para a função do verbo, ou para o verbo legue. Observe também, agora eu vou pegar essa expressão aqui. O verbo legue, gente, também ele está na função de um verbo no presente histórico. Tá? Por isso que o português vai colocar... Geralmente eles fazem isso, tá bom? Os tradutores. Está no presente histórico, eles vertem para o passado, aqui na tradução. Então isso também deve ser levado em consideração. Sendo o presente histórico, aqui está acompanhado por um advérbio, tá? Também de modo, eita legei, e logo disse, nesse sentido. Alguns interpretam que esse advérbio pode ser também algum tipo de advérbio temporal, dependente disso. É um advérbio que trabalha em circunstância do verbo. Aí tem, logo disse o quê? Tomar. Tomar, ou seja, está no caso acusativo, aqui, perdão, está no caso dativo, olha só. A terminação, artigo dativo, e a terminação aqui, ó, indica que ele está no dativo também, tá bom? E logo disse Tomé. Feritum dactylon su, rode, kai ide, tais heirasmu, kai fere, ten heirasu, kai bale, esten pleuranmu, kai megno, apistos, ala, pistos. Estou lendo devagar para vocês, espero que vocês possam entender, tá bom? A tradução diz assim, e logo disse Tomé, colocou logo aqui, ó. Alguns colocam imediatamente, vamos dizer assim, né? E logo disse Tomé. Disse quem? Para Tomé. E logo disse a Tomé. Esse A aqui no português vai funcionar como, juntamente com o Tomé, como se fosse como vamos dizer, como o verbo é transitivo, verbo lege, transitivo, ele é transitivo direto e transitivo indireto. E o caso acusativo Tomé, aqui, ou totomar, dentro desse quesito, ele vai indicar aqui dativo de objeto indireto, tá? Porque o caso dativo é guardado para o objeto indireto. Quando eu tenho um verbo aqui que ele pede dois complementos, objeto direto e objeto indireto, deve-se também prestar bastante atenção, tá bom? Observe que uma frase inteira está trabalhando. A tradução colocou, e logo disse a Tomé. O que ele disse a Tomé? Observe que aqui eu estou no discurso direto. Aqui é um discurso direto. Um discurso direto usa um verbo de percepção. Se eu tenho discurso tanto direto quanto indireto, tá, gente? Direto, indireto também, direto. Ele requer um verbo de percepção. Pode ser ouvir, ver e sentir. Claro, com o verbo de percepção, vou colocar aqui rápido para vocês, verbo de percepção. Um verbo de percepção, ele vai exigir esses três aqui. Claro que existem os subgrupos que estão alincados nesses três. Quando nós falamos, por exemplo, de discurso direto, discurso indireto, nós temos que prestar atenção em algumas questões importantíssimas, porque o discurso indireto, nesse quesito, ou o discurso direto, ele trabalha como uma oração subordinada também, tá? Por quê? Porque o verbo leg que está aqui, gente, ele está pedindo um complemento. O complemento dele do objeto indireto está aqui, perfeitamente. Está aqui. O sujeito implícito, perfeitamente. Eu tenho um sujeito implícito,
eu tenho o verbo que é transitivo, eu tenho o objeto indireto, e o que está faltando? Objeto direto. Então, o discurso direto e indireto vai funcionar exatamente como objeto direto em relação ao verbo. Por isso que a tradução fala assim: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então, a partir daqui, ó, põe o dedo seu aqui e vê as mãos minhas. E põe o seu lado. Então, a frase inteira, praticamente, né? A frase inteira, ela vai trabalhar, até aqui, ela vai trabalhar como objeto direto. Então, se eu tenho aqui um verbo de percepção, eu tenho aqui a frase Fereton dactilonsu rodekai eide ou ide tas reirasmu. Ou seja, se eu tenho aqui no discurso direto, ele vai trabalhar como uma ideia de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá bom? Porque geralmente, vou repetir de novo, o objeto direto, na verdade, discurso direto, discurso indireto, trabalham para uma oração principal, onde a oração principal tem uma ideia de verbo de percepção, que é ouvir, ver ou sentir. Ela trabalha como objeto direto deste verbo. Tá bom? Pode ser também objeto indireto? Pode ser também, nesse sentido. Tá bom? Então aqui, a análise não é tão bem simples como as pessoas querem. Mas o 27 é isso aí que a gente pode falar. Poderia falar muito mais, mas vai ficar muito longo. O que ocorre, gente? Nós temos aqui, que mais? Caifere terreiraçu. Ou seja, caifere tenreiraçu. Caibale esten pleuranmu. Pleuranmu. Caimegino. Gino. Opistos. Alapistos. Ou seja, a tradução diz assim, trazendo tudo, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, chega e põe no meu lado, pleiramu, não seja incrédulo, aqui ó, gino, apistos, não seja apistos, incrédulo, alapistos, mas crente. Observe que eu tenho uma conjunção, uma conjunção mais adversativa, tá bom? Adversativa. Está dentro das orações que chamamos de orações paratáticas. E observe que tanto apistos quanto também pistos são adjetivos. A classe de adjetivo aqui é uma classe aqui agora substantivada, tá? Não seja incrédulo, mas crente. Então, isso te pode aprofundar nesse sentido aqui, tá bom? Só para falar algumas coisas para vocês. Todavia, observe sempre aqui, quando eu tenho, no versículo 27, essa ideia, ó. Versículo 27, legei dos Tomás. Como eu disse aqui, que o caso acusativo que está aqui indica dativo de objeto indireto, porque ele está falando com alguém. Ele está pronunciando para alguém. Então, Jesus fala para Tomé. O que ele fala para Tomé? Uma frase inteira, uma oração inteira, que está funcionando como um objeto direto. Ele da parte do discurso. O que ele diz para Tomé? O que ele diz? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega, vê as minhas mãos. Observe também, eu tenho também, ó, aqui a ideia de um advérbio. A ideia não, é um advérbio. Tá bom? Que trabalha para a fere. Põe o quê? Põe aqui. Aqui também é advérbio de lugar.
Então, dactilon. Dactilon é objeto direto porque meu verbo é transitivo. E aqui eu tenho uma circunstância também mostrando pelo um advérbio. Põe teu dedo aqui. Cai ide e vê. Tais rairas. Na verdade, e vê. E vê, né? E as minhas mãos. Vê o que? Tas rairas mu. Vê as minhas mãos. Então, esta frase é inteira, aquilo que Jesus falou para Tomé. Observe agora que isso vai ser muito legal, por quê? Porque se eu tenho aqui uma relação de palavras, de pessoas conversando uma com as outras, dialogando, eu tenho aqui no versículo 28 a mesma construção, tá bom? Apekrite Tomás Kaiepen Nautor. Na verdade, esse eipen aqui é redundante, tá, gente? Tá? Porque também eu tenho um outro aqui, a palavra responder. Respondeu Tomé e disse. Observe, redundância. No grego koiné existem essas redundâncias, principalmente nos evangelhos. Então, o que Tomé disse para Jesus? Uma vez que Jesus também disse para Tomé aqui em cima. Observe que aqui é objeto direto, objeto indireto, melhor dizendo. Agora, aqui, por causa do meu o pronome que substitui aqui o nome de Jesus, tá bom, gente? Substitui Jesus. O pronome indica objeto indireto, porque tem uma frase que é falada para o objeto indireto. E quem é o meu objeto indireto? Jesus. E a frase que é dita para o meu objeto indireto tem que fazer relação tem que fazer relação para aquilo que o verbo está pedindo. Se meu verbo aqui é um verbo, vou colocar aqui para vocês, é um verbo transitivo, ele está pedindo um complemento. Objeto indireto está aqui em cima. Pronome autor que substitui Jesus. E cadê o outro complemento? Cadê o objeto direto? Cadê? Então essa é a frase, essa é a palavra que vai para Jesus. Tá? Cadê? Aí eu digo para vocês, está aqui, ó. Essa frase inteira está funcionando como uma oração. Por que também? Porque eu tenho um verbo de percepção. Tanto apekrite quanto eipen são verbos perceptivos. Então, dentro desse verbo perceptivo, eu tenho aqui um discurso direto. O discurso direto aqui indica que esta oração ela é substantiva. Se eu tenho uma oração substantiva, que tipo de ideia ela tem aqui? Ela é sujeito? Ela é, por exemplo, sujeito no sentido de subjetiva, objetiva, completiva nominal, apositiva, predicativa, nesse sentido, epesegética. Bem, qual é isso aqui? Vamos supor, aqui, Tomé é o sujeito. Beleza, encontramos o sujeito da oração principal. Verbo transitivo, beleza. Tá pedindo complemento, e 2 complementos ainda. Autor, objeto indireto. O que está faltando agora aqui, gente? Objeto direto. Então eu tenho uma outra oração, que é essa aqui, que está funcionando inteiramente como objeto direto. Ele diz para quem? Para o objeto indireto, que é Jesus. O que ele disse para Jesus? Rokiriosmo, Tairoteosmo. Ou seja, Senhor meu e Deus meu. Aqui ele chama tanto Jesus de Senhor dele e Deus dele, de forma enfática. Enfática, gente. Não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir. Dentro desse pressuposto. Tem que mudar. Dizer que ele não falou para Jesus, tem que arrancar daqui o verbo, que é um verbo transitivo. Tem que arrancar também o pronome. O pronome que está na função de objeto indireto. Ok? E colocar outra coisa no lugar.
Tem que colocar outra coisa no lugar. Mas, contudo, no entanto, não foi exatamente isso que foi falado. Tá bom? Foi falado dentro desse pressuposto, assim, não tirando a pessoa de Jesus fora. E independente, que aqui é um ponto de exclamação, exclamação tem muitas funções. Ponto de exclamação não é porque tem ponto de exclamação que é necessariamente uma frase exclamatória. Não, tem muita... E ênfase. ênfase também, ênfase. Cadê a ênfase? Também é usado o ponto de exclamação. Tá? Intensificação, intensidade na frase, vibração e muitas coisas que eu poderia colocar aqui. Então, o que ocorre? Objeto direto, cadê? Está aqui. Esse meu objeto direto é toda essa frase aqui, que é dita para o meu objeto indireto, que o nome dele aqui, ó, Jesus. O que Tomé disse para Jesus? Senhor meu e Deus meu. Não pode ser aqui que Tomé estava pensando em Deus quando disse, oh my God, oh meu Deus. Não, não é isso. Por quê? Porque aqui eu tenho um discurso direto. E discurso direto, uma frase inteira, funcionando como uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, e também eu tenho um verbo de percepção. De isso posto, o diálogo ainda é concluído. Aí eu novamente diz, ó, legal torre Jesus, sujeito Jesus, aqui, verbo também presente histórico, pronome autor agora que é Tomé. E o que Jesus disse para Tomé? Roti reoracasme. Roti reoracasme. Pepisteucas. Observe que aqui, ó, lá em cima também, ó, observe que nós temos um acento aqui e outro acento aqui, tá bom? Esse fenômeno ocorre porque eu tenho um enclítico aqui, enclítico monossilábico. Esse é o enclítico monossilábico que lança seu acento para trás, fazendo uma unidade tônica, porque o acento primário aqui, ele não tem como alcançar o pronome. Então, se o pronome é enclítico, lança o acento para trás, fazendo uma unidade tônica, tá bom? E o que a tradução disse-lhe Jesus, ou seja, Jesus disse para Tomé, porque me viste crestes? Roti reoracasme pepisteucas, porque me viste creste? Então, isso deve ser trabalhado e analisado. Outra coisa, macarioi, roime idontes, caipisteusantes, ou seja, participo, no caso nominativo, claro, o sujeito está implícito, eu vou dizer o seguinte, né, no participo também, dentro desse pressuposto, e macarioi fazendo um tipo de função de nominativo. Tá? De um tipo de nominativo. Esse pode ser o nominativo tendente. Beleza? Então, continuou ainda Jesus falando para Tomé e Tomé falando para Jesus. Se aqui, gente, preste bastante atenção. Se Tomé não chamou Jesus de Senhor meu e Deus meu, e aqui em cima, então significa que Jesus, aqui ó, não falou... Não falou. Jesus disse para Tomé. Observe que a palavra Jesus não está aqui, mas é implícito na desinência, tá bom? Ele disse para Tomé. O que ele disse para Tomé? Põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e o põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então quer dizer que Jesus não falou isso para Tomé? Não falou, gente? Jesus para Tomé? É a mesma construção aqui, ó. Legei, Tomás. Verbo lego, dativo. Se aqui embaixo, apecrite Tomás caie penaltou, respondeu Tomé e disse para ele, ou seja, para Jesus, Kyriosmu caiteosmu. Se não é para Jesus, então aqui Jesus não falou para Noé, para Tomé. Porque é a mesma construção, tá aqui, ó. E a construção se segue mais embaixo. Aqui embaixo. Se não falou
Tomé não falou para Jesus, e aqui também, ó, legal, ó Jesus. Disse para ele, mesma construção, gente. Quer dizer que não falou porque viste, creste, bem-aventurados que não viram, mas creram? Ele falou para quem isso aqui então? Não foi para Tomé? Claro que foi para Tomé. Com certeza, a análise errada das testemunhas de Jeová são bem grande. É grande. Por quê? A mesma construção do versículo 29, do versículo de número 27, é a mesma do versículo de número 28. É a mesma. Verbo transitivo. Pronome fazendo a função de objeto indireto. Aqui também, verbo transitivo fazendo função, e também o pronome autor de objeto indireto. Da mesma forma, lá em cima, verbo transitivo, totomar, fazendo função de objeto indireto. A pergunta que não quer calar. Se Tomé não falou isso para Jesus, na frase, apekite Tomás caie penautó, roquiriosmu, cai roteosmu, então eu quero perguntar aqui, para os testemunhos de Jeová e aqueles contrários. Tomé não disse, Jesus não disse isso também para Tomé, que tem a mesma construção? E aí, como é que se resolve isso? Na gramática. Não tem como resolver, tem como aceitar esse sentido. Se Tomé não falou aquilo para Jesus, também Jesus não falou isso para Tomé? Será? É mais fácil acreditar em quem? Numa sociedade que diz que não é, do que nas escrituras. As escrituras estão mais bem apresentadas. Observe, nominativo de exclamação é isso aqui, gente. Não adianta nem dizer que é nominativo de exclamação. Se for, meu amigo, está quebrado o texto. Tá bom? Nominativo de exclamação está em Romanos capítulo 7, versículo 24. Diz assim, ó. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Observe aqui, não tem um... Primeiro que não tem um verbo de percepção. Segundo que não tem um verbo transitivo. Não tem. Não tem. E se não tem, ó. Talai poros, ego antropos. Ou seja, aqui é traduzindo, miserável homem que sou. Tisme, risetai equitus somatus tutana tututu. Ou seja, quem me livrará do corpo da morte desta, ou desta morte? Análise sintática trabalhada dentro dos pressupostos de nossas observações. O problema, muitas das vezes, gente, é a pessoa querer desmerecer as análises. Uma vez que não compreende grego, uma vez que não entende grego, uma vez que não entende relação sintática, eu fiz só algumas coisas para que vocês possam ter bastante, possam se aprofundar bastante, tá bom? Beleza? Algumas coisas de grego avançado eu coloquei aí, tudo bem? Então, fico com esta palavra, fico com este estudo. Grego é grego e análise não grega é análise não grega. Beleza? Um grande abraço para o Marcelo que solicitou esse tema. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Até a próxima. Querendo Deus.